Caras e caros, eu queria comentar aqui sobre uma argumentação, um procedimento, né, que utiliza de estatísticas, de números, de taxa de desemprego de modo sumário para rejeitar a tese de uma crise da sociedade do trabalho. Eu acho esse procedimento muito parecido, em alguns aspectos, né, com o negacionismo climático, com a tentativa de negar, né, o aquecimento global, fazendo uso de medidas de temperatura locais, né, que indicam, por exemplo, uma temperatura abaixo da média nas condições locais. Né? Eu acho que essa comparação tem alguns limites, né, por isso que eu gostaria de depois voltar a isso. Mas, para começar, eu queria mostrar aqui exatamente uma demonstração recente dessa contestação da crise da sociedade do trabalho. Né? Ela foi feita pelo sociólogo Neil Dorix, que deu uma entrevista no canal do camarada Arlindo Denot, que inclusive eu tive já a oportunidade de participar do canal dele, né? Canal Utopias Pós-Capitalistas. E ele fez exatamente essa rejeição sumária de uma crise da sociedade do trabalho. Vamos ver aqui rapidamente como é que foi. Bom, olha só, qual é a taxa de desemprego nos Estados Unidos hoje? 3,7%, 3,6%. É uma das mais baixas da história do desenvolvimento capitalista. Qual é a taxa de desemprego na Inglaterra? Baixíssima. Então, essa ideia de que a revolução científico-técnica eliminou empregos, ela também criou empregos. Essa ideia de que a classe trabalhadora não é mais essa, nós teríamos que colocar em suspensão e fazer uma grande conversa sobre isso. Veja, eu estou repetindo, a taxa nos Estados Unidos de desemprego oficial é 3,7%. Tá? Uma quantidade. Na Inglaterra, todo mundo está empregado. Você vai discutir, os salários são baixos? Baixíssimos. Bom, o custo de vida é elevado? Elevadíssimo. Então, eu quero colocar em questão essa ideia de que o Fordismo e as transformações científicas e técnicas mudaram a morfologia da classe trabalhadora a tal ponto que quase extinguiu o sujeito histórico da Revolução, que sempre foram, digamos, aquela classe operária, fabril, concentrada, etc. Tem uma massa de trabalhadores que não podem mais encontrar vida digna nas condições do sistema capitalista, percebe? Então nós estamos colocados aí numa temática que é antiga e que tem que ser interpretada desde um ponto de vista crítico, eu digo desde o ponto de vista marxista, né? Eu fiz um corte aí só para pegar essa observação final, né, de que a análise dele ela é feita de um ponto de vista marxista, e ele até faz algumas considerações ali que eu acho que também mereciam um comentário, né, mas não cabe aqui, sobre a questão ambiental, né, sobre a crise ambiental, que ele também coloca, né, juntando com essa discussão sobre a crise da sociedade do trabalho, né, ou crise da classe trabalhadora, de um ponto de vista marxista, né, que é o que nos interessa aqui. Essa contestação da crise da sociedade do trabalho feita pelo Neil Dorix não é uma exclusividade dele. Assim. Eu estou pegando aqui esse exemplo que eu acho que é o mais recente e é mais direto, mas a gente poderia usar alguns outros. Assim. Eu vou pegar aqui dois muito brevemente. O primeiro deles é o Márcio Postman, agora nosso futuro presidente do IBGE. Né? Eu li, pelo menos em dois artigos dele, há bastante tempo já, acho que o primeiro deles eu li uns 15 anos atrás, uma argumentação de que a tecnologia, né, a automação e a robótica não causam desemprego, porque se você pegar os países que têm o maior desenvolvimento tecnológico, eles são exatamente os países que têm a menor taxa de desemprego. Eu tentei achar esses artigos, não encontrei, né, eu tinha aqui, mas enfim, me desfiz deles. Mas é muito fácil você encontrar isso na internet, digitando lá, fazendo essa pesquisa sobre Márcio Postman. Inclusive eu achei aí essa entrevista, né, essa palestra que ele deu na Fiocruz, Márcio Postman, a tecnologia não é destruidora de emprego. E aqui eu selecionei um trecho que me parece mais importante, onde se diz, né, países onde se observam grandes avanços em tecnologia com a robotização e a inteligência artificial, tais como Singapura, Coreia do Sul, Alemanha, Estados Unidos e China, não apresentaram, pelo menos até 2019, antes da pandemia, problemas graves de desemprego. Eu acho, né? Acho, para dizer o mínimo, que essa afirmação é
ainda mais sumária do que a anterior do Neil Dorix, né? Ela expressa aí uma completa incompreensão da relação global de capital, né? Fazendo uma outra comparação, né? Seria como a gente dizer que as armas de fogo elas não representam, né, um aumento de violência, porque os países que mais produzem armas de fogo são exatamente aqueles que têm um nível de violência mais baixo, né? Ou seja, é uma incompreensão completa, né, das relações internacionais e da relação do capital global, né, do ponto de vista do capital global, né, que seria uma discussão importante a fazer, mas infelizmente nós não temos tempo aqui para fazer esse tipo de reflexão, né? Vamos nos concentrar aqui nessa argumentação. E aí, assim, um terceiro exemplo que eu queria pegar muito rapidamente, né, muito brevemente, é exatamente o da economista Laura Carvalho. Há algum tempo atrás, isso foi em 2019, em artigo publicado na Folha de São Paulo, ela diz, né, o desemprego não parece inevitável em meio às transformações do mundo atual. E eu selecionei um trecho aqui em que ela, usando algumas informações da revista The Economist, destacou a criação recorde de empregos observada nos países ricos nos últimos anos. A taxa de desemprego no conjunto das economias da OCDE encontra-se do nível mais baixo das últimas 4 décadas, ao contrário do que previu análises baseadas nos efeitos da chamada estagnação secular e da automação crescente no mercado de trabalho. Vamos voltar aqui na argumentação do Neil Dorix, né? Eu acho que a gente poderia sistematizar, né, fazer um comentário sistemático sobre a fala dele, focando em 3 aspectos, né? Sobre o uso das estatísticas de desemprego, né? Eu não estou aqui negando imediatamente essas estatísticas de desemprego, mas elas merecem ser comentadas. A relação entre tecnologia e o uso da força de trabalho, isso merece uma discussão um pouco mais cuidadosa, né? Não sumária. E uma discussão final muito rápida, muito breve, sobre o ponto de vista do marxismo. Na verdade, o ponto de vista do Marx, que eu acho que é um pouco mais complexo do que do ponto de vista do marxismo, né? Então vamos começar exatamente sobre o uso das estatísticas de desemprego. Então, vamos pegar aqui a taxa de desemprego dos Estados Unidos, que foi citada pelo professor Nildo Ourix. Então, o que nós temos aqui é a taxa de desemprego oficial dos Estados Unidos, apresentada pelo Bureau, né, pelo Escritório de Estatísticas Sociais do governo norte-americano, né? O Escritório de Estatísticas do Trabalho do governo norte-americano. Vou colocar aqui a tradução aqui automática para ficar mais fácil para visualização. E o que nós temos aqui são várias taxas, né? Várias medidas de subutilização do trabalho. A estatística oficial, que é apresentada pelo governo, né, e reproduzida diariamente pela imprensa norte-americana, é essa aqui, o 3. Total de desempregados como força de trabalho civil, taxa oficial de desemprego. Em julho de 2022, ela está em 3,8. Portanto, mais ou menos o que o professor Neil Dorix falou de 3,7, 3,6, que foram as estatísticas aí em meses recentes, né? Só que como a gente pode ver nessa tabela, eu acho que é muito importante isso, né? A internet hoje oferece a oportunidade da gente ter acesso a informações oficiais detalhadas, ainda que esta seja a única estatística efetivamente debatida e apresentada pela mídia, né? O problema é exatamente nós focarmos nessa estatística, que é apenas uma entre outras utilizadas pelo governo, porque tem métodos distintos para averiguar, né, medir exatamente a taxa de desemprego, a taxa de desocupação ou de subutilização de força de trabalho. E o que essa taxa, né, o 3, ela mede? Ela mede exatamente o desemprego aberto, ou seja, o número de pessoas que estão desempregadas e que procuraram por algum tipo de emprego, né, no último mês, nos últimos 30 dias. Só que nós temos outras taxas aí, medidas pelo próprio governo americano. Estou usando aqui dados oficiais. Nós temos, por exemplo, a medida U6, total de desempregados. Essa taxa, ela identifica aquelas pessoas, né, que estão desempregadas a médio prazo. Ou seja, aquelas pessoas que estão desempregadas
não procuraram emprego nos últimos 30 dias, mas em algum momento nos últimos 12 meses elas tiveram a procura de emprego, né? Então aí a gente vê, isso é muito visível aqui, como é que a taxa de desemprego já começa a ficar um pouco mais problemática, né? 7,2% no último mês. Então, isso não é tudo que a gente pode falar sobre essas estatísticas de desemprego, mas a gente vê que já tem uma diferença muito grande, né, entre uma estatística oficial e outras estatísticas que também são oficiais, mas que não são apresentadas na grande mídia e que não amenizam tanto, né, a taxa de desemprego. Exatamente por causa dessa diferença de metodologia, né, empregada pelo próprio governo, e inclusive por causa das mudanças constantes de metodologia, né, indo além das próprias medições do governo, exatamente por causa disso nós temos esse site aqui, que foi desenvolvido por um economista chamado Walter John Williams, e que apresenta estatísticas alternativas àquelas do governo. A gente poderia fazer uma tradução literal aí, né? O título do site como estatísticas sombra ou estatísticas obscuras, né? E o que trata esse site, né? Esse site apresenta diversas estatísticas fundamentais, né? Que esse economista ele considera que o governo não mede de forma mais exata, né? Ou que o governo mudou ao longo do tempo, né? De forma proposital. Um dos argumentos que ele utiliza, né, é de que durante o governo do Bill Clinton houve uma mudança na forma de medição da taxa de inflação, exatamente por causa dos reajustes às pensões, assim. Então foi feito exatamente para reduzir os gastos com pensão, né? A própria taxa de desemprego foi alterada ao longo do tempo e por isso o site do John Willis ele apresenta essa série, né, de dados sobre desemprego, e que nós temos aqui uma representação gráfica com 3 linhas de taxa de desemprego. As duas mais baixas, né, a vermelha e a cinza, são as taxas oficiais apresentadas pelo Bureau de Estatística do Trabalho. Então nós temos aqui a taxa oficial de desemprego, né, de curto prazo, que está ali em torno de 3%, 3,8%, como nós vimos. A taxa de desemprego de médio prazo, que está em torno de 7%, essa linha cinza. E o John Williams faz a medição da taxa de desemprego de longo prazo. Ou seja, ele captura ali na taxa dele, na estatística dele, exatamente aquelas pessoas que estão há mais de um ano desempregadas e que não aparecem mais para procurar emprego. São aquelas pessoas, né, que desistiram de procurar emprego, aqui no Brasil chamadas de desalentadas, e a gente vê aí, né, que está em torno de 25% de desempregados de longo prazo, a taxa medida pelo John Williams nos Estados Unidos. Mas mesmo assim, né, vamos pensar que não é uma alternativa estatística que talvez não seja tão confiável assim. Então vamos pegar um outro número um pouco mais, entre aspas, confiável e palatável, né? Então, nós temos aqui uma reportagem de 2017 do jornal, do site Bloomberg. Ou seja, não é algo que a gente possa contestar, né, como não oficial, alternativo. Essa reportagem ela fala exatamente sobre a nova face do desemprego norte-americano, o que me parece bastante expressivo, né? Já na chamada ali, ela diz que, mesmo no chamado pleno emprego, cerca de 20 milhões de americanos são deixados para trás. Essa reportagem, ela tem aqui dados que me parecem bem interessantes, né? Um gráfico que eu vou apresentar para vocês. Nós temos aqui diversas categorias, né? A primeira de todas é a taxa de desemprego, né, de 3% em 2007. Lembrando que isso é imediatamente anterior à crise, né, imobiliária, à crise do subprime, à crise financeira. Nós temos 2% de pessoas, né, que não estão na força de trabalho, ou seja, não estão participando do mercado de trabalho, mas querem um emprego. Nós temos 2%, né, de trabalhadores em tempo parcial, ou seja, aqueles que não conseguem, por razões econômicas, ter um trabalho de tempo integral, que é o que eles gostariam. Aí nós temos a grande massa aqui, né, de 61%, que é o empregado, entre aspas, né, regular, seja ele, né, com uma jornada
de trabalho completa ou de tempo parcial. E nós temos aqui 32% de pessoas, né, que não estão participando da força de trabalho e não relataram que estão procurando emprego, né? Aqui tem uma série de indivíduos aí que poderiam ser listados, né? Mas o interessante é exatamente que uma parte deles são desempregados de longo prazo, aquele pessoal que foi expulso do mercado de trabalho e passou tanto tempo procurando emprego que agora desistiu e não tem mais motivação para voltar a participar do mercado de trabalho porque ele está sendo constantemente rejeitado, né? A própria reportagem indica alguns exemplos, né? Esses desalentados que eu já comentei. Tem também figuras, né, que por terem passado, né, pelo sistema penitenciário, isso é um número gigantesco, né, que não conseguem, né, mais emprego, desistiram de procurar emprego porque sempre são rejeitadas, né, por causa do histórico criminal. Lembrando que o Loic Vaquan, dos estudos dele, né, sobre o sistema penitenciário americano, né, o sistema punitivo norte-americano, ele diz várias vezes, né, que se todos os presidiários dos Estados Unidos fossem colocados na rua de um dia para o outro, a taxa de desemprego provavelmente aumentaria em 2%, que levaria imediatamente a uma grande busca por trabalho, né? Vamos continuar aqui. Esse é o gráfico de 2007, aí nós temos 2010, imediatamente depois da crise. Quase todas as categorias aumentaram, com exceção, óbvio, né, que houve uma redução drástica dos empregados. Então, taxa de desemprego foi para 7%, aumentou as pessoas que estão fora da força de trabalho, mas querem emprego, aumentou aqueles trabalhadores em tempo parcial, mas que não estão satisfeitos com isso. E o interessante aqui é que nós já temos um pequeno aumento daquele grupo de que não estão participando do mercado de trabalho, né? Passou de 32% para 33%. Mas eu acho que é mais expressivo o gráfico seguinte, que é de 2017. Então nós passamos por uma situação, né, de recessão nos Estados Unidos, né, uma recuperação muito lenta, a taxa de desemprego até voltou, a taxa daqueles que não estão participando, mas gostariam de emprego, né, reduziu, voltou, né, a baixar a taxa, né, de trabalhadores que estão em tempo parcial, mas gostariam de trabalhar mais. A taxa de emprego voltou a aumentar, mas não chegou ao patamar anterior, pré-crise de 2008. E aqui nós temos um salto de 35% daquelas pessoas que estão fora da força de trabalho, aqueles que foram rejeitados pelo mercado de trabalho. Isso é chamado de desemprego ou desempregado estrutural. Essas pessoas que foram expulsas do mercado de trabalho e que sequer aparecem nas estatísticas de desemprego. Eu acho muito importante essa estatística porque ela indica algo que já foi discutido pela teoria da crise, principalmente pela crítica do valor, de que a cada rodada, né, de aprofundamento da crise econômica, a cada momento de irrupção de uma crise financeira, seja ela, né, uma crise no mercado acionário, uma crise no mercado imobiliário, uma crise provocada, né, por alguma questão comercial, quebra sistemática de empresas, enfim. A cada rodada, né, de aprofundamento da crise, o desemprego vai lá em cima, mas a retomada posterior ela não consegue empregar todo mundo de volta, né? A recuperação ela nunca consegue retomar um patamar anterior de integração social. E aí eu queria voltar aqui na estatística do John Williams, que ele apresenta exatamente isso no gráfico dele, né? A linha azul, que representa exatamente a estatística dos desempregados de longo prazo, ela a cada ciclo, como todas as outras linhas, né, a cada ciclo, a cada momento de crise, crise da nova economia em 2001, crise do subprime em 2008, crise, né, da pandemia aqui em 2020 e 2021. Todos esses momentos levam a um aumento do desemprego em todas as estatísticas. Só que a única que consegue capturar exatamente a parcela de população que não retorna mais ao mercado é a estatística de desemprego a longo prazo. Porque as outras estatísticas elas são instantâneas, né? Então é um absurdo tentar enfrentar uma teoria
da crise do capitalismo, da crise da sociedade do trabalho, por estatísticas oficiais de curto prazo ou médio prazo. E uma das observações que a gente precisa fazer aqui sobre o caso dos Estados Unidos, né, é de que o mercado de trabalho dos Estados Unidos é extremamente flexível. E eu quero enfatizar aqui que, numa era aí de incompreensão sistemática, né, que flexível não é nenhum elogio, né? O caráter flexível do mercado de trabalho nos Estados Unidos significa exatamente assim que o trabalhador ele fica refém dos movimentos instantâneos da economia. Não apenas, né, no sentido dos ciclos econômicos, ou seja, dos momentos de estabilidade econômica, aquecimento, crise, recessão, etc., mas também fica refém da sazonalidade e dos eventos extremos, né, como é o caso aí da pandemia. Então você tem uma situação em que trabalhadores que começam, né, a trabalhar na época do fim de ano são demitidos imediatamente depois, né, quando acabam as festas. Essa agora já é uma prática comum em vários países, né? Você também tem a situação, né, em que uma parcela muito grande de trabalhadores, né, está trabalhando em tempo parcial, meia jornada, etc. Você tem o trabalho até mesmo de prontidão, né, que aqui no Brasil, depois da reforma trabalhista, né, é o chamado contrato de 0 hora, ou seja, o trabalhador está inscrito numa empresa e assim que eles precisam, ele é imediatamente incorporado, aí ganha ali por um trabalho momentâneo e é dispensado novamente. Isso tudo ficou muito visível, né, durante a pandemia, porque quando começaram os bloqueios, os isolamentos, né, imediatamente a taxa de desemprego dos Estados Unidos saltou. Exatamente porque não tem nenhuma segurança no trabalho, né, nenhuma garantia e muito menos estabilidade. A gente pode ver isso, né, inclusive nesse gráfico aqui que eu comentei nas redes sociais na época da pandemia. Então, esse gráfico aqui que mostra exatamente os pedidos de seguro, né, de auxílio-desemprego nos Estados Unidos em março de 2021. Aí, imediatamente, um salto, né, gigantesco de mais de 3 milhões, exatamente por causa de uma demissão sistemática imediata no mercado de trabalho dos Estados Unidos devido a essa flexibilidade, né? A taxa de desemprego tem que ser vista com muito cuidado. Ela é um reflexo muito imediatista do que está acontecendo, né? Ela não dá conta dos problemas do mercado de trabalho a longo prazo. E aí eu queria voltar ao outro exemplo que foi citado. Então vamos ver aqui agora as estatísticas oficiais do Reino Unido. Nós temos aqui exatamente o Escritório de Estatísticas Nacionais do Reino Unido. Eu abri aqui a aba de estatísticas, perfil, né, do mercado de trabalho. Então vamos colocar aqui para tradução para ajudar a gente. Perfil do mercado de trabalho na Grã-Bretanha. Nós temos aqui, portanto, né, indicadores principais: economicamente ativo, número de empregados, número de desempregados. Então, um número ali parecido com o que o Nildo comentou, né? Reino Unido, 4% de desempregados oficialmente. Só que, como essa estatística aqui ela tem vários detalhes, né? Nós temos aqui o número de pessoas economicamente inativas, ou seja, aquelas que estão em idade de trabalho, mas que por algum motivo não estão participando do mercado. Participar, nesse caso, não estão empregadas nem estão procurando emprego. Isso nós temos 20 milhões. Quem são essas pessoas economicamente inativas, né? São estudantes, cuidadores, né, da família, pessoas que cuidam de casa, doentes temporários, doentes de longa duração, desanimados, ou seja, o nosso desalentado aqui, aquelas que desistiram de procurar emprego, aposentados, vejam que o número não é tão grande assim, e outros grupos. Eu vou me concentrar aqui só nesse aspecto, né? Entre os inativos econômicos tem dois grandes grupos, né? Aquele que quer um emprego e aquele que não quer um emprego, ou seja, não demonstrou nenhuma indicação, né, de que gostaria de voltar ao mercado de trabalho. Somente aqueles que querem um emprego, eles são 1.500.000, que é
mais do que o total de desempregados que nós vimos acima, 1.370.000. Então aqui, 1.600.000 é o número de pessoas que querem um emprego, mas não estão participando do mercado, ou seja, nem sequer estão procurando emprego no Reino Unido. Só aí nós já temos uma situação que o número, né, de pessoas desempregadas dobraria se fosse medido precisamente, né, o desemprego não fosse reduzido a desemprego aberto. Mas além disso, mesmo nessa parcela aqui de que não quer um emprego, há um grande número de pessoas que simplesmente desistiram de voltar ao mercado de trabalho. Gente que desanimou, desistiu de procurar emprego porque foi totalmente rejeitado. São os desempregados estruturais. E aí eu queria pegar aqui mais duas reportagens, né, recentes. Uma delas saiu no G1, cresce o número de trabalhadores pobres no Reino Unido. Isso foi antes da pandemia, 2020. A pobreza afeta 14 milhões de pessoas, entre aqueles que têm emprego, crianças e aposentados. E uma das coisas que é destacada aqui é o seguinte: o trabalho informal é outro lado de uma moeda que mostra uma baixa taxa de desemprego, como ilustrado pelo crescente uso dos chamados contratos de 0 hora, que não garantem horas mínimas a serem cumpridas. A outra reportagem que eu gostaria de trazer aqui é essa do The Guardian, já está traduzido aí. Número de aposentados em situação de pobreza relativa no Reino Unido sobe para 200.000 em um ano. É uma reportagem de 2022, baseada num relatório, né, de uma agência voltada, né, à qualidade de vida dos idosos no Reino Unido. E eu queria destacar esse trecho aqui. O relatório diz que após décadas de estreitamento, a diferença na taxa de emprego entre trabalhadores mais velhos e mais jovens agora é maior do que há 2 anos. O número de pessoas de 50 a 64 anos que não estão trabalhando ou procurando trabalho aumentou em 228 mil desde o início da pandemia. Ou seja, mesmo, né, com a recuperação do mercado de trabalho, há uma parcela crescente de pessoas que sequer estão voltando ao mercado de trabalho. Nesse caso aí, pessoas mais idosas, né, que estão simplesmente ingressando, antes mesmo, né, de conseguir a pensão, né, a aposentadoria, estão ingressando nesse desemprego estrutural, desemprego de longo prazo. Então, no mínimo, é muito absurdo que um juízo sumário baseado em critérios estatísticos muito isolados, né, sem colocar em questão a própria metodologia empregada, né, o tipo de dado que está sendo apresentado, é muito absurdo que isso seja utilizado para refutar uma discussão teórica tão importante e tão complexa quanto a de uma crise da sociedade do trabalho. O desemprego, em geral, ele mede apenas o desemprego aberto, né? Aquelas pessoas que estão efetivamente procurando emprego. Mas existe, né, para além disso, um grande conjunto aí de pessoas que estão inativas, mas não estão procurando por trabalho. E isso leva a questionamento até do debate clássico lá entre Keynes, né, e os neoclássicos, né, entre desemprego friccional e desemprego involuntário, porque como é que você define hoje o desemprego, né, involuntário daquelas pessoas que passaram tanto tempo procurando emprego que elas desistiram, né? Teoricamente, elas desistiram voluntariamente da procura de trabalho, né? Então não seria desemprego involuntário. Então, essas definições elas são inadequadas para a nossa situação atual. Além disso, né, nós temos um grande conjunto de pessoas, né, que são autônomas, trabalho por conta própria, né, como é o termo oficial, né, que na maioria das vezes nem sequer são assalariadas e elas entram, né, na categoria de empregadas. Nós temos aí pessoas que estão em trabalho parcial, e eu acho que é interessante, se vocês pegarem a estatística mais recente do IBGE, da PNAD, então nós temos aí 5.100.000 pessoas que o IBGE considera como população subocupada por insuficiência de horas trabalhadas.
ou seja, pessoas que estão trabalhando menos do que elas poderiam e gostariam de trabalhar. Aliás, né, tem uma pesquisa recente, vou mostrar aqui para vocês, publicada pela Fundação Getúlio Vargas, que mostra exatamente uma tendência, né, de longo prazo, desde 2015, de crescimento do número de pessoas subocupadas por insuficiência de horas trabalhadas, ou seja, pessoas que estão trabalhando em tempo parcial. E isso é interessante, né? A tendência disso é aumentar exatamente por causa do contrato de 0 hora, né? Que foi criado com a reforma trabalhista. E isso, no entanto, aparece como estatística, como crescimento de emprego. Aqui nós temos exatamente o problema, né, de um ponto de vista limitado para analisar a dinâmica capitalista, né? Um individualismo metodológico. Você pegar estatísticas isoladas e achar que isso confronta, né, uma dinâmica geral que é aprendida teoricamente, que só pode ser aprendida teoricamente, né? É claro que as estatísticas, né, elas podem e devem ser utilizadas, mas se você quiser, você fala qualquer coisa através das estatísticas, né? E por isso é preciso não apenas, né, o rigor no uso das estatísticas, saber exatamente o que elas identificam, né, e qual que é a metodologia que está por trás delas, mas principalmente, né, ter uma teoria que fundamente a análise que pode ser corroborada, né, por meios estatísticos, embora a relação entre teoria e estatística não seja simplesmente de uma comprovação, né? Esse exemplo aí, acho que do trabalho parcial é muito importante, a gente viu a importância disso no caso dos Estados Unidos, né, há um número muito grande, né, uma realidade econômica cotidiana dos Estados Unidos, é um grande número de pessoas, né, que trabalham em tempo parcial, às vezes até tem 2 empregos exatamente por causa dessa realidade, né, de part-time, e no Brasil isso é algo crescente, né? Mais de um ponto de vista estatístico, isso é crescimento do emprego. Então a gente poderia pegar um exemplo bem simples, né? Uma empresa que tem um empregado de 40 horas semanais, uma jornada de 40 horas, se ela demitir esse empregado e contratar 2 outros, né, que trabalham apenas 20 horas, ela está gerando emprego. Ou seja, o nível, né, de emprego aumentou. Entretanto, né, a situação dos trabalhadores, né, é cada vez mais precária e a riqueza adicionada na sociedade não mudou absolutamente nada, né? Esse é o problema do conceito de desemprego, né? Aí a gente passa para o ponto seguinte, que é exatamente sobre a relação entre tecnologia e o uso da força de trabalho, né? O cuidado teórico que nós temos que ter nesse momento. É claro que a tecnologia, o uso, né, de técnicas cada vez mais sofisticadas, mais modernas, mais avançadas, né, ou o desenvolvimento das forças produtivas, não gera imediatamente desemprego. Essa formulação geral, né, ela não está correta. Exatamente porque é preciso desenvolver, né, a relação entre tecnologia e uso da força de trabalho de um ponto de vista teórico e mais ainda, né, aprender como a cada momento histórico essa relação se desdobra. Então fazer uma apreensão teórica dos processos históricos. Mas exatamente a capacidade de compreender historicamente esses fenômenos, né, não pode nos levar a uma afirmação genérica, né, de que a relação entre tecnologia e uso da força de trabalho é sempre igual na história do capitalismo, né? Ou seja, o capitalismo é um contínuo histórico de relações sociais sempre idênticas, sempre repetidas. No fim das contas, é isso que esses autores acabam afirmando, né? De que o capitalismo é sempre o mesmo, né? E mais ainda, de que o capital tem sempre, né, uma capacidade intrínseca de resolver suas próprias contradições e está sempre reempregando força de trabalho. O que nós precisamos levar em consideração é exatamente a diferença que existe, né, na relação entre tecnologia e força de trabalho com a terceira revolução industrial, com a revolução técnico-científica ou com a revolução microeletrônica. Nos momentos anteriores da produção capitalista, o desenvolvimento da tecnologia
aumentava a produtividade, isso significava, né, uma produção cada vez maior de mercadorias em menos tempo de trabalho, e isso poderia significar imediatamente um desemprego, né? Você poderia produzir mais mercadorias com menos número de trabalhadores. Só que exatamente porque o aumento da produtividade, né, permitia um barateamento das mercadorias e, portanto, né, uma maior possibilidade de consumo, inclusive o desenvolvimento de novas tecnologias, né, podia produzir novos mercados, né, abrir novas linhas de produção. Esse mecanismo, né, de redução do emprego da força de trabalho, ele acabava sendo compensado pela ampliação geral da produção. Ou seja, nós temos um mecanismo, né, que é a expansão do mercado no sentido mais geral, né, novos mercados, ampliação do consumo, etc., acaba por compensar o desemprego imediato de força de trabalho produzido pelo aumento da produtividade e emprego de tecnologia. Às vezes, essa compensação podia demorar um pouco mais, né? Por isso, todo impacto inicial de uma tecnologia, ela tende a causar um certo desemprego. Mas, com o tempo, a própria generalização, o barateamento das mercadorias, a abertura de novos mercados, leva ao mecanismo compensatório de expansão da produção em termos absolutos, né? Que acaba por reempregar a força de trabalho. Para usar uma expressão de Marx, né, o campo externo da produção ele é ampliado e, portanto, né, ele compensa essa contradição interna, né, entre o capital que quer cada vez mais utilizar menos trabalho. O problema é que com a terceira revolução industrial, com a revolução microeletrônica, né, a capacidade de redução da força de trabalho é tão elevada, né, o aumento da produtividade é tão intenso, que esse mecanismo compensatório ele é travado. A gente poderia dizer de que, um ponto de vista microeconômico, a velocidade de inovação dos processos de produção ela é maior do que a velocidade de inovação dos produtos que são lançados no mercado. Então, a transformação, né, do processo produtivo ela é mais ágil do que a própria reelaboração e expansão dos produtos que são voltados ao grande público. De um ponto de vista macroeconômico, a gente poderia dizer, né, que o aumento da produtividade do trabalho ele acaba sendo maior do que o próprio crescimento dos mercados, do que o crescimento da economia como um todo, né? Então, esse aumento da produtividade ele desemprega muito mais força de trabalho do que ele consegue reempregar. Essa discussão, que é feita pela crítica do valor desde a década de 1980, né? E eu vou indicar aí o livro do Robert Kurtz, A Crise do Valor de Troca, cujo o artigo que dá nome ao livro, né? Ele foi a primeira apresentação sistemática dessa discussão, né? Essa reflexão sobre o travamento do mecanismo compensatório marca uma ruptura de época. Com a terceira revolução industrial, né, a capacidade de integração social do capitalismo ela começa a ser erodida. A capacidade de integração feita exatamente pelo trabalho começa a ser questionada. Daí a ideia de uma crise da sociedade do trabalho. Embora essa não seja a única fundamentação, né, para uma crise da sociedade do trabalho. Existem outras discussões aí relacionadas a isso que eu não vou entrar em detalhes aqui, né? E aí a gente entra no terceiro aspecto aí da nossa discussão que eu ressaltei, né? Que é exatamente o ponto de vista do marxismo, na verdade o ponto de vista do Marx, né? Porque não existe o conceito de emprego no Marx, né? Se você abrir o Capital, não tem esse tipo de conceito, né? Esse conceito foi desenvolvido, né, na virada do século XIX para o século XX, exatamente porque ele é uma categoria, né, de análise econômica e análise estatística. Marx está utilizando, né, na sua análise fundamental do capitalismo, de conceitos como exército industrial de reserva, superpopulação, né, superpopulação relativa, superpopulação absoluta. E a discussão dele é exatamente como é que o capitalismo produz uma massa de reserva que a cada ciclo, né, ele pode reempregar,
mas ele produz também uma massa, né, de rejeitados, de excluídos, que ela pode aumentar progressivamente ao longo do seu desenvolvimento. Inclusive, no capítulo, né, do livro 1, em que ele trata da maquinaria e grande indústria, tem uma seção exatamente sobre a teoria da compensação relativa aos trabalhadores deslocados pela maquinaria. O Marx está nessa seção batendo exatamente nos apologetas da economia capitalista, né, que acham que toda economia de capital gerada pelo uso da maquinaria, né, ou seja, você economiza salários, né, economiza capital na forma de capital variável, essa economia necessariamente vai ser reinvestida e gerar novos empregos em outros setores. Ele está batendo exatamente nessa concepção que na base dela é a economia do equilíbrio automático do mercado, né? A lei de Sé, de que toda produção gera a sua própria demanda, né? E o Marx vai dizer, né, embora muitas vezes, né, a maquinaria desloque trabalhadores nas atividades em que ela é introduzida, e isso pode aumentar a ocupação em outros setores, o processo capitalista em seu desenvolvimento leva necessariamente a um aumento da composição orgânica do capital e a criação progressiva, né, de uma massa de excluídos. Por fim, o Marx vai comentar de como o aumento da produtividade, né, o aumento da capacidade produtiva no processo imediato de produção, ela acaba deslocando força de trabalho, né, e permite, né, uma ampliação cada vez maior de atividade de trabalhadores improdutivos. Isso acho que é muito importante e muito atual, né? Mas o argumento principal aqui que ele vai desenvolver, né, é exatamente dessa contradição interna, né, em que o capital começa a solapar a sua própria base, o seu próprio fundamento, que é o trabalho, que no final das contas é o único produtor de riqueza em termos abstratos, em termos de valor. Esse é o argumento que ele vai desenvolver, né, de forma mais direta, embora já esteja aqui nas páginas do Capital, é só uma leitura atenta, já aponta para isso, né? Mas isso vai ser desenvolvido de forma mais explícita naqueles trechos dos Grundrisse, dos seus rascunhos, né? Em que ele desenvolve exatamente a contradição levada ao extremo entre o desenvolvimento da maquinaria e o uso da força de trabalho, em que esse desenvolvimento das máquinas leva ao colapso da produção baseada no valor. E que o trabalho deixa de ser a medida, né, dessa sociedade. Esse não é o ponto de vista marxista, né? Esse é o ponto de vista do Marx que eu estou apresentando aqui para vocês, né? É claro que o Marx não é um critério de verdade, né? Não vamos utilizá-lo, né, como uma mera referência, uma citação final, para dizer que essa é a verdade. Mas o fato é que, ao contrário de várias passagens, né, vários elementos, várias discussões que o Marx faz e que ficaram no passado, né, que se tornaram envelhecidas, né, inclusive sobre o sujeito histórico revolucionário da classe operária, né, essa discussão ela é mais atual do que nunca. Eu acho que o mais importante aqui é exatamente como o capitalismo, como um processo histórico, no seu desenvolvimento, ele leva, né, a uma dinâmica que altera as suas próprias bases, que vai solapando seus próprios fundamentos. Ou seja, a sua contradição interna, ela é historicamente desdobrada, mas ela não permanece sempre a mesma. E isso aponta exatamente para uma ruptura que nós estamos vivendo nas últimas décadas. E isso é o que pode ser apreendido como crise da sociedade do trabalho. Ainda que tenha várias outras dimensões que não dá tempo para a gente debater aqui. Eu acho aqui que o fundamental é isso, né? Rejeitar sumariamente uma discussão teórica complexa, né? Uma discussão que está baseada em conceitos fundamentais, que está aprendendo, né, o movimento histórico e as diferenças históricas do desenvolvimento capitalista, que está desdobrando formulações do próprio Marx. Tentar rejeitar essa discussão sumariamente, utilizando estatísticas superficiais, sem considerar, né, como elas foram elaboradas, e estatísticas isoladas, isso não pode ser considerado uma discussão séria, né? Então, assim, para concluir, eu retomaria lá aquela comparação, né, do negacionismo da crise da sociedade do trabalho e o negacionismo climático, né?
eu comentei que a comparação não é exatamente devida, né? Por quê? Porque o negacionista climático, ele pode até pegar, né, um dado local de uma determinada cidade em que indica, né, temperaturas abaixo da média histórica, e aí usar isso isoladamente como um argumento contra o aquecimento global. Assim. Ele só consegue fazer isso, né, exatamente sem fazer nenhuma mediação teórica, sem perceber como isso é muito limitado, esse ponto de vista é muito limitado. No entanto, assim, as estatísticas, né, os índices meteorológicos, eles são feitos da mesma maneira em todo lugar, né? Pelo menos teoricamente, né? Eles seguem os mesmos critérios em todos os lugares, né? A mesma coisa não acontece com as taxas de desemprego, né? Além da gente ter visto aí que existe vários critérios, né? Para a gente poder definir aí o que é o desemprego, né? E o que normalmente é utilizado é apenas o desemprego aberto. Isso mudou ao longo da história, né? O Robert Kurtz, em vários artigos dele, ele comenta exatamente como muitos países foram mudando, né, nas últimas décadas, né, os critérios para medir a taxa de desemprego ou como passar a apresentar a taxa de desemprego de forma distinta, né, exatamente para amenizar o desemprego estrutural. Então, a própria aferição do desemprego, né, ela é polêmica, o que não deveria ser no caso das medições de temperatura, né? Apesar de, na crise do socialismo real, o governo lá do Nicolau Ceausescu ter alterado os índices de temperatura, né, para divulgação pública, exatamente para não causar ainda mais alvoroço, mais comoção pública. Né? Acho que o ponto aqui fundamental é de que as estatísticas de desemprego elas não medem, né, um fenômeno, um processo que deve ser tratado como algo objetivamente natural. Né? Elas dependem de uma série de critérios e elas não podem ser utilizadas como uma prova irrefutável para qualquer argumento.